Ai, meus amigos do terceiro ano, estamos juntos desde o nono ano, ó que legal. Sei que tem professores que vocês estão juntos há mais tempo, mas pelo amor de Deus, cara, pelo amor de Deus. Cara, se você olhou pro quadro, igual a questão aí anterior, se você olhou pro quadro, cara, se eu pegar minha mãe de 70 anos aí, levar ela, botar ela no quadro, tipo, no quadro não, botar ela na primeira fileira, igual tá lá todo dia Miguel, Clara, Pablo, Eduarda, Vitor. Pô, cara, botar todo mundo assim, mano. Se eu botar minha mãe ali, minha mãe de 70 anos, ela vai olhar pro quadro, ela vai fazer essa questão. Se minha mãe teve aula comigo um dia, ela vai fazer essa questão. Pô, como é que tu sabe? Tu vai ver. Tu vai ver só. E é do item. O átomo de hidrogênio no modelo de Bohr é constituído de um elétron de carga Ezinho que se move em órbitas circulares de raio R em torno do próton, sob a influência da força de atração coulombiana. O trabalho efetuado por essa força sobre o elétron ao percorrer a trajetória no estado fundamental é... Cara, ele fala qual é o modelo de Bohr. O modelo de Bohr é uma órbita circular. Vamos desenhar um círculo. Desenhamos o círculo. O círculo, ele tem raio R. Ok? Raio R. Ele chama de Rzinho aí. E olha só, tem um monte de coisa estranha ali, menos E ao quadrado sobre epsilon zero, raio. Pô, esse aqui é esquisitão, ó. Menos E elevado ao quadrado, 4π epsilon zero R. Meu Deus. Então, olha só. Eu vou desenhar aqui o próton. Vou chamar ele de vermelho. Pzinho. E aqui eu vou chamar de azulzinho, elétron. O elétron, ele sofre uma força de atração coulombiana em direção ao próton. Só que o elétron não cai em direção ao próton, porque ele está preso na trajetória circular. Se ele está preso na trajetória circular, existe uma velocidade que vai manter ele aqui. Só que a gente não está falando de velocidade, a gente está falando de trajetória. E ele está falando do trabalho. E tu sabe que o trabalho, se você teve aula no primeiro ano, eu sei que sim, que você sabe que trabalho é força vezes deslocamento, mas isso são vetores. Ok? Não é à toa que existe aquela outra expressãozinha. Trabalho é força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. E o deslocamento, ele é tangente à trajetória. O que é esse tangente aqui? Olha, ele vai fazer 90 graus com a força. Aqui vai ser a distância está indo naquela direção ali, que é tangente à trajetória. Então, no momento que ele fizer a volta, vou botar ele fazendo a volta aqui, ó. Até surgiu uma coisa na frente. Eu vou colocar ele fazendo a volta assim, ó. Botar de verde? Não, botar de vermelho. Ele fazendo a volta pra cá, tá? Aí vai chegar uma hora que o elétron vai estar aqui. Vai ter uma força que é uma força centrípeta que aponta para o centro. E a distância vai estar para cá, ó. Ok? Aí é só tu ver o que tu acha, né? Qual é o ângulo entre a força e o deslocamento? 90 graus. E se você teve aula comigo no primeiro ano, você vai lembrar que trabalho vai ser qual força que a gente está usando? Força elétrica. O deslocamento eu não sei. Vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento, que é 90. E cosseno de 90 é 0. Vamos até fazer de vermelho para ficar bem chamativo. É 0. Então vai ficar trabalho é igual a força vezes deslocamento vezes 0. Trabalho é 0. Então a resposta é nenhuma das alternativas.